Aqui é o professor Evandro para mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube da Central do Enem. Tá? Chegou o grande mês de novembro, mês da prova de vocês, beleza? Não esquecendo que ciência da natureza, na qual o componente de química vai estar no nosso segundo dia. Hoje a gente vai falar sobre uma reação muito constante nas provas do Enem, que são as reações orgânicas de polimerização. Vamos lá para ela. Vamos lá, o que são reações de polimerização? Uma parte teórica aqui que eu vou dar uma resumida para você entender melhor. Bem, polimerização é o nome que se dá a toda reação orgânica na qual a gente produz um polímero. Professor Evandro, o que é um polímero? Polímero é uma macromolécula, uma molécula grande, gigantesca, formada por uma unidade básica chamada de monômero. Ou seja, monômero é a unidade básica simples. Polímero é uma macromolécula, ou seja, o polímero vai indicar quantas vezes esse monômero vai ser repetido por ele mesmo. Existem polímeros naturais e polímeros artificiais. Quais são os polímeros naturais? Me dê um exemplo de polímero natural. Por exemplo, a celulose, o látex, por exemplo, que é extraído da borracha, as proteínas, todas elas são polímeros naturais. Por outro lado, os cientistas produziram em laboratório, sintetizaram os polímeros artificiais, que são uma grande quantidade do nosso cotidiano. Tá certo? Vamos destacar um aqui, que são os polímeros de adição. Você já vai entender por que o nome são polímero de adição. Os polímeros de adição são polímeros insaturados, ou seja, de cadeia com dupla ligação, na qual tem uma ligação π, para ser quebrada. Quando eu quebro essa ligação, eu estico a cadeia e formo milhares e milhares de repetições dela mesma, com a mesma massa, que nós chamamos de polímero. Tá? A grande representação dos polímeros dentro da química são os plásticos. Tanto é que quando a gente fala em polímero, o cara lembra logo de plástico. Os plásticos, por exemplo, esses que são utilizados, por exemplo, aí em supermercados e outros, são grandes representantes de polímeros, no qual nós temos aí no processo de polimerização. Professor Evandro, como é que eu faço esse polímero? Como é que ocorre? Qual é o mecanismo para a produção de polímero, de um polímero, em particular aqui os polímeros de adição? Simples. Os polímeros são macromoléculas que vêm de uma unidade básica chamada de monômero. Esse slide seguinte vai mostrar para a gente isso. Vamos lá para ele, beleza? Logo aí embaixo. Então nós temos aí, por exemplo, aí, um monômero, uma representação aí, do mecanismo. Então, geralmente por aquecimento ou por um catalisador específico, eu quebro essa ligação π da dupla ligação, tá certo? E estico a cadeia tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, formando aí os polímeros. Repare aí que os polímeros, eles são repetições, N repetições do mesmo monômero, com a mesma massa. Não há perda de massa no processo de polimerização. Então esse aí é um exemplo normal, natural, vamos colocar aqui genérico, do processo geral da polimerização. Não esquecendo que polímeros são macromoléculas, são moléculas gigantescas que vêm de uma unidade básica chamada de monômero. Aqui do lado esquerdo nós temos o monômero com a dupla ligação. Esse Nzinho que vocês estão vendo aí indica o número de repetições que ele vai formar dele mesmo, formando o seu respectivo polímero. A nossa próxima aula, semana que vem, a gente vai mostrar para vocês os principais polímeros de adição que nós temos aí no nosso cotidiano. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.